seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse lugar que foi preparado para levar cura, informações e transformação para a sua vida. E hoje eu quero receber aqui com muito carinho a dona Maria Lopes, que ela é presidente da Casa Refúgio. Olá, dona Maria, tudo Olá, bem? tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo teu sim. Eu que agradeço. Eu sei que hoje não foi um dia fácil, né, dona Maria? É, E que, mesmo assim, a senhora rompeu e veio estar aqui comigo. Para mim é um prazer muito grande. é uma honra estar com Pessoal, você. o prazer é meu. Pessoal, ela hoje deixou um momento muito especial para poder estar aqui conosco. Ela hoje perdeu um amigo querido, né, dona Maria? É, o seu Manuel Bezerra, um amigo de muitos anos. E ela estava aqui contando para mim um pouquinho da história desse amigo. Compartilha aí com a gente que eu sei que, olha, vai ser um podcast emocionante, porque a Dona Maria tem tanto para transbordar. Pensa num ser de coração assim gigantesco. É a Dona Oh, Maria. obrigada. Hoje foi o falecimento do Manuel Bezerra, né? Um homem de 92 anos, né? Que chegou no Goiás em 82 e a gente fez amizade porque ele chegou já morando perto da minha casa, já próximo, e eu conheci aquele pai, né? Um pai de família que tem 15 filhos, que chegou com 15 filhos, com muita dificuldade, mas ele foi um herói, porque ele enfrentou várias batalhas e venceu quase todas. Acho que ele venceu todas, né? Porque hoje ele tem uma família estruturada, uma família onde a primeira geração, que é os filhos dele, todos estão bem de vida, todos conseguiram se reerguer aqui no Goiás, né? E a nova geração, que é os netos, né? Os netos são incríveis, são pessoas que estudaram, que se profissionalizaram, né? Isso, tem médico, tem várias profissões na família dos netos. Então, foi incrível. E hoje ele vai ser enterrado agora, exatamente às 4 horas, 16 horas, né? 16 horas, mas é muito importante o convite que a minha amiga fez e eu não poderia deixar de estar aqui. Ai, gente, que honra. Como não emocionar, né, Dona Maria? E sinto muito pela sua perda. É um momento difícil, né? É, Mas que Deus possa trazer conforto ao seu coração, ao coração dessa família, com essa perda tão marcante, marcante. né? Eu sei que a Certinho. senhora tem muitas histórias aí para poder contribuir conosco e a senhora é um grande exemplo de força, de fé, de marcar a vida de tantas É tantas pessoas. pessoas. A senhora estava comentando aqui comigo antes, até mesmo, né, sobre o seu amigo, o senhor Manuel. É. Como que foi a jornada dele aqui? Conta aí um pouquinho pra gente, como que a senhora se conectou com essa família? Como que foi sua Uai, busca para ajudá-los aqui nesse Goiás? Em 82 a gente tinha muitos problemas, né? Tanto eu quanto ele, né? Ele chegou e eu já tinha alguns problemas, principalmente financeiro, que eu não poderia ajudar muito, né? Mas quando a gente tem boa vontade, a gente sempre pode ajudar alguém, né? Eu olhava para meu lar, eu não tinha muitas coisas, mas o que que eu fiz? Eu fui pedir ajuda para ele, porque ele não podia ficar naquela situação, né? Aí eu fui no centro espírita, porque é uma casa que acolhe muita gente, que faz muitas doações e tal. Aí eu fui lá e contei a história dele. Ele chegou do Nordeste com tantos filhos, sem nada, eles estavam sem rede, sem cama, sem nada. Cada um trouxe uma rede, mas a casa era grande, mas não tinha local, não tinha espaço para armar essas redes. Então estava muito difícil desde o primeiro dia. E esse povo vieram de lá e ajudaram ele, procuraram ajudar eles o máximo. E eu fico muito grata, porque aquilo que eu não pude fazer, assim, no físico, no real, eu pedi ajuda e eu consegui. Eu fico muito grata por mim e por eles terem aceitado, e Deus prosperou na vida deles, né? É muito legal, né, o ser generoso, né? Porque é É, muito gratificante, porque quanto mais você é generoso, mais benefícios você recebe de volta, é né? A verdade. senhora estava me falando do carinho que essa família recebe a senhora, né? Gente, não tem, eu acho que é incrível o amor, a consideração, o respeito que eles têm por mim, é uma coisa, assim, admirável. Que coisa mais linda. Dona Maria, hoje a senhora é presidente da Casa Refúgio.
E por trás dessa casa existe também uma história emocionante, uma história linda. Compartilha conosco um pouquinho dessa casa, como que ela surgiu, de onde que veio essa ideia. Nossa, foi incrível, porque eu estava na minha casa um dia à noite, um dia de chuva, né? E nós tínhamos uma pessoa, uma pessoa que a gente já conhecia, né? E que morava com a mãe. Só que a mãe morreu e foi abandonado. Aí um irmão vendeu a casa dele, deixou ele na rua, literalmente na rua. Mas aí um dia à noite ele estava lá na chuva e disse, me chamando. Aí eu fui lá, vi ele e ele estava lá na chuva. E eu botei ele para dentro de casa, né? Foi em 2002. E ele arranjou um lugar para ele dormir e ele ficou lá. Aí, quando foi no dia seguinte, eu fiquei pensando, gente, tem muita gente necessitada que precisa só de um quarto, de uma caminha, né? Prato de comida, não precisa de muita coisa. Por quê? Ele era esquizofrênico, alcoólatra e tinha se tornado um andarilho, porque ele ficava na rua sempre, né? Mas aí, nesse dia, eu fiquei pensando, eu digo, é importante uma casa para acolher algumas pessoas. A gente nunca vai poder acolher a todos, né? Mas algumas pessoas, aquele que a gente puder ajudar já é de bom tamanho, né? Aí foi quando a gente foi lutando, foi procurando, pensando como construir uma casa, né? E a gente foi trabalhando nesse sentido, né? E já tivemos muitos não. Já era para nós termos uma casa pronta, porque a gente ganhou dois doadores dos Estados Unidos que falou que ia dar a casa na chave, mas eu, em vez de eu procurar primeiro o terreno, eu fui achar que ia conseguir o terreno, né? E eu não consegui. Aí a gente já fez muita coisa, já trabalhou, já gastou algum dinheiro, mas no final, quando você constrói uma casa na areia, ela cai, né? Eu teria que ter conseguido primeiro o terreno. E eu consegui, mas depois disseram não e eu tive que fechar, né? A obra, né? Foi, como se fala, Embargado. embargado, exatamente. Aí a gente está aí na luta, a gente está assim pelejando, ajudar pessoas de outra forma, não podendo acolher para dar aquele quarto, aquele espaço que eles possam dizer aqui é meu quarto, é minha casa. E, infelizmente eu não pude fazer isso, mas a gente acolhe de outras formas. A Porque gente ajuda. a casa refúgio, ela não é aquela casa onde que fica hospedado lá, Não né? pode Que fica. hospedar, né? Mas assim, a gente tem nossas reuniões, a gente sabe do problema de cada uma, das alegrias de cada uma, a gente procura ajudar com alguma coisa, com uma cesta, com passeios, com festas, né? Que é uma coisa que, porque ela é mais idosa, todas são idosas no caso, né? Então a maioria é viúva também. Os filhos vão trabalhar, elas ficam só. Então, esses dias eu mandei um depoimento lá, porque eu não gravei, a coisa mais linda, a gente quase chorou. Foi a coisa mais linda dela falar. E estava muito feliz de participar da nossa casa, das nossas reuniões, dos nossos encontros, porque ela ficava sozinha em casa sempre. E quando é no dia dela vir, é um dia assim que ela é um dia muito especial para ela. E a gente Porque se trouxe alegra, vida, né, porque para essas trouxe vida, idosas, né? exatamente, né? Lá elas se sentem em casa. Aí, no final de tudo, elas têm elas fazem o crochê, né? Uma atividade que é uma terapia, né? O crochê é uma terapia para idoso. Então, assim, a gente tem esse grupo, né, que faz, e no final de tudo a gente ora, a gente reza, a gente dá um lanche, aí pronto, fica um final feliz para elas. É uma pena que eu não posso fazer duas vezes na semana, porque elas também têm os netos, né, outras coisas, mas é importante a nossa casa, Deus, Mas né, esse dia que é realizado, né, o crochê, com toda certeza já faz toda a diferença na vida dessas faz, meninas. faz. Porque o depoimento que ela deu foi incrível, eu chorei Eu tive atendendo algumas das idosas que de lá. fazem parte, né, lá da Casa Refúgio, e é tão lindo porque muitas das vezes vem com depressão, né, tá, Exato, os filhos, é como a senhora falou, os filhos vão trabalhar, né, todo mundo vai para sua rotina, e o idoso fica ali sozinho, né, sozinho, isolado, e isolado, aí acaba ficando triste. O ser humano, primeiro, ele foi feito para poder ter conexão com pessoas. é verdade, Pessoas precisam de pessoas, é né? verdade. E lá é uma porta aberta para que elas possam estar em comunidade, né? É. Conversar, dar risadas, chorar Chorar junto, junto, orar, né? orar.
E como para senhora, como é que é para a senhora, né, estar à frente desse projeto tão lindo? Uai, é assim, é muito gratificante, eu fico feliz, né? Porque eu gosto de idoso, né? Eu acho o idoso, assim, uma peça fundamental que quase todo mundo tem que passar por isso. Aqueles que não viajarem logo para o outro, né? Mas, assim, é o fim de todos nós, é ficar idoso, né? Quando a gente... é, eu fico feliz por poder acolher elas, né? Tem muitas pessoas que não valorizam os idosos, né? Assim, de estar na própria família. Dona Maria, eu amo poder conversar com idosos, porque tem muito para transbordar, né? É Tem verdade, tantas experiências, tantas histórias de vida para contar, é e muitas das verdade. vezes quem está perto, próximo, não dá esse devido valor, né? Valor. Tem idosa lá que tem filhos problemáticos. Idosa, quer dizer, tem idosas que têm filhos problemáticos, tem netos que é viciado em coisas que não é muito legal. E a avó fica triste, né? Porque na realidade a gente que é mãe e vó, principalmente, queria uma família assim centrada, tudo organizado, né? E às vezes não tem. E elas sofrem muito, as idosas, as vós, né? Aí ali é um momento de compartilhar, é até uma roda de conversa, né? Exatamente, nós temos esse momento lá, a roda de conversa. Tem umas que é muito engraçada, é muito bom. Tem outras que têm outros problemas com filhos especiais. Nós temos uma idosa lá que tem dois filhos especiais de 40 anos. Você conhece, atende ela, né, Sim, a Divina. Aí maravilhosa ela ainda tem demais. uma neta que é cadeirante, são três cadeirantes na mesma casa. Então, a gente fazer parte da vida dessas pessoas, dela principalmente, a gente, de alguma forma, a gente sabe que está sendo útil, né? E olha, muitas pessoas, a gente estava até compartilhando aqui, né, antes de começar o podcast. Tem tantas pessoas que às vezes estão em casa, né, ansiosas, ociosas, Ansiosas, depressivas, e acha que não tem como contribuir para mais nada. mais nada. Acha que ali às vezes é o fim, né? É E verdade, olha quantas coisas que pode ser contribuído na sociedade, é na verdade, comunidade, é não é verdade, verdade, Dona é Maria? verdade. Por exemplo, se alguém hoje estiver em casa assistindo esse podcast, estiver lá sem fazer nada, achando que não tem mais recurso, Recurso. o que que a senhora orienta? Eu oriento para ir para lá, né? Fazer parte do nosso encontro, da nossa roda de conversa, porque lá elas vão descobrir outras histórias, vai esquecer os probleminha delas por um pouco, né? Vai aprender também a viver de uma outra forma, né? Temos a doutora que, aquilo que eu não puder orientar, explicar, tem a doutora que está lá ao nosso inteiro dispor, eu sou grata por você atender elas, né? Ah, Atende obrigada. 0800, aquelas mais carentes, então é muito gratificante. Elas ficam muito felizes com a sua presença também. Olha, e para mim é uma honra muito grande poder estar ali na Casa Refúgio. E muitos momentos, Dona Maria, eu tive também nos meus processos da vida e eu pensava, eu estava com tanto conhecimento guardado, eu não Hum. tinha para onde contribuir. Pensava eu assim, né? É, E aí foi quando Deus foi me conectando com pessoas, e aí hoje é um dos locais que eu sirvo com muito prazer, com muito carinho, porque é tão gratificante você poder fazer algo por alguém. é, E independente do conhecimento, sempre vai existir algum local, alguma associação, alguma comunidade, seja na igreja também, né? As é, igrejas aí para poder servir é ao verdade, próximo. é É verdade, amar o próximo como a ti mesmo, né? é E é verdade. muito gratificante realmente, de fato, quando a gente pode somar. Para mim que é uma honra imensa poder estar ali com Tá ali, vocês, conhecendo assim aos pouquinhos, aos né, cada um. pouquinhos, cada Hoje um. lá só tem mulheres, só idosas. Só mulher, só idosa. Às vezes alguém leva um neto, leva uma neta, uma sobrinha, assim, e as meninas, mesmo não sendo idosa, elas colaboram, elas fazem o crochê, elas, sabe, ficam ouvindo aqueles papos, e é muito legal, muito bom. Ô, Dona Maria, e às vezes não tem ali, às vezes, um conhecimento, mas pode aprender. É, E pode contribuir também com outros tipos de serviços, é né? Por verdade. exemplo, hoje tem a casa física, É, né? é, Onde que às vezes precisa ali de uma limpeza, de uma organização.
Hoje tem uma equipe por detrás dessa Essa casa, casa, né? tem sim. Que são meninas Verdade. maravilhosas, que estão ali também Verdade. contribuindo de alguma forma com o conhecimento delas, É né? verdade. Tem a Josi, a Thaís, Todo mundo lá. O Léo, o que fica sempre atrás Léo. das câmeras. Mas de vez em quando eu falo, Léo, tira uma foto, publica isso aí, né? Porque eu gosto de foto. Nós gostamos de foto, de divulgar. Ó, né? E Muito é gostoso, importante. né? É Tem a que história, mostrar, né? É, claro, é a nossa história, com né? É a prova certeza. da nossa história, é as fotos. É Dona verdade. Maria, sobre o Zico, né? Foi onde começou tudo, né? O Zico foi o começo. Ele foi o início de tudo. Porque o Zico é conhecido como José Graciano, é Zico, é picolé de Ah, coco. então, no No dia dia do que ele, velório dele que eu descobri que ele tinha esse no apelido, dia que ele faleceu, eu botei lá picolé de picolé coco. de coco, porque a maioria das pessoas da Trindade conhecia ele como picolé de coco, né? Então, tinha gente que parava lá, nossa, eu achei que o picolé de coco já tinha morrido há muitos anos, mas ele ficou comigo 22 anos, ficou uma vida, né? E a partir do momento que eu acolhi ele, eu fui tentando educar ele, porque ele queria ficar na rua sempre, Já né? estava acostumado Já tá, ali, era a né? vida dele, era ficar na rua, era um andarilho. Ele Uhum. ficava o dia inteiro na rua. Então, aí eu fui educando ele aos poucos, ele foi largando a pinga, ele foi largando os vícios, né? E foi ficando mais calmo. E foi o início de tudo, porque é muito difícil, numa família, em várias famílias tem pessoas problemáticas, mas às vezes a família não dá conta de controlar, de cuidar, de educar, fazer uma nova, né? Muitas das vezes a própria família tem essa Tem dificuldade. essa Mas dificuldade. olha para a senhora ver, a senhora se doou, né? Não, eu me doei. Adotou ele. Adotei mesmo. Aí ele brigava comigo, ele me xingava, e tinha, depois ele ficava assim, dizia assim: Desculpa, Maria, você é minha mãe. Eu digo, então eu vou te bater, porque você é meu filho. E ele, não. Ele tinha uma cara muito engraçada, né? Porque, é assim, muitas famílias têm. Ele tinha vários, você vê, além de andarilho, esquizofrênico, alcoólatra. Ai, menina, é tanta Quem que coisa. ia querer Quem cuidar que ia querer dele? cuidar? A dona Maria A Lopes. Maria, só eu. Muita gente dizia, como que você tem paciência? Eu digo, não, mas eu escolhi. É igual alguns pais de família, que não tem, alguns casais que não têm filho, aí vão numa creche lá, aí eles escolhem uma pessoa deficiente. Não tem muitos assim? Escolhem umas pessoas especiais, com problemas, e eles querem cuidar daquela pessoa. Então, foi o que eu fiz. Eu E digo, eu foi um vou cuidar do propósito, né, Zico. que Deus É um colocou propósito. exatamente na mão da E senhora, para ficou que a senhora 22 ficasse anos cuidando. comigo. 22 anos foi muito tempo. Nós temos muitas histórias. Se eu contar uma história aqui, não tem nem como. É muito. É, Dona a Maria, pessoa chora. mas a senhora encontrou o Zico, ele já era idoso, não? Já era idoso, já. Ele morreu com 72 anos. Então, eu fiquei com ele 22 anos. Ele tinha 60 anos Agora pensa, você reeducar uma pessoa com essa idade, com o essa quanto que é idade. desafiador, É, né? realmente. Ele batia no portão para sair de madrugada, dizendo que queria ir trabalhar. Porque o trabalho dele é andar na rua. Lá ele pedia comida, ele não passava fome, ele pedia comida, ele ganhava suco, ganhava tudo, cigarro, tudo, né? Mas Até os assim, vícios ele ganhava. ganhava. Era as vezes que ele ganhava mesmo. Mas assim, eu queria mudar a vida dele, porque no final da vida, ele precisava de ter um pouco mais de saúde, né? E não chegar em casa bêbado, né? Porque era muito difícil. Tinha vezes que, assim, quase todo domingo eu tinha que sair atrás dele de carro, porque ele tinha uma rota. Ele ia para feira. Aí ele subia aquela Manuel Monteiro, ia lá naquele posto Corujão, depois ele ia lá no restaurante da. Não, não, da mulher. Dora, O restaurante da Dora. Aí ele almoçava lá, e ele brigava com os clientes dela, aí ele ia embora, aí ele voltava pela a senhora Redenção. já sabia certinho A a rota rota dele eu dele. sabia. Aí ele caía, chegava lá no supermercado Cavalinho, ele caía, ele ficava deitado na calçada, porque ir para vir para minha casa era subida, ele não dava conta. Mas aí eu nem precisava dar a volta, eu só precisava descer aqui ao contrário, encontrar com ele, botar dentro do carro e trazer. Porque eu já sabia a rota dele, eu já sabia onde ele estava, caído. Podia ser 6 horas, 8 horas da noite, ele estava lá, me esperando. Oh, meu Deus. Dona E eu não Maria, tinha, assim, eu não faltava paciência, acredito, não sei por quê. é um Eu não dom. tinha aquele incômodo de dizer que droga, eu vou ter que buscar ele, não. Parecia que eu ia lá e vinha rapidinho, resolvia o problema, entendeu? Ó, Então, e como a senhora falou, né, no início, a senhora recebeu muitos nãos, né?
E é desafiador para quem realmente decide a cuidar de uma pessoa como o Zico, né? Mas olha, existia um propósito por detrás de tudo isso, né? Isso. Agora, Dona Maria, a senhora tem mais filhos? 4. E aí, quando a senhora pegou o Zico, a senhora não quase levou uma bronca ali dos filhos por conta Menina, disso? que é isso? Uma não, muitas. Muitas, porque os meninos diziam assim, mãe, a senhora pode fazer tudo por ele, mas a senhora não precisa botar ele dentro de casa. Ele não ficava dentro de casa, né? Ele tinha um quarto dele lá e dava a volta pelo corredor e vinha. Aí nós mudamos de casa, mas a outra casa foi do mesmo jeito. Eu fiz um quarto para ele, com chuveiro e tudo, e ele ficava lá. Aí lá era o mundo dele, né? Ele não imaginava nunca que ia sair de lá, porque lá era a casa dele, ele tinha lá como a casa dele. Lá ele, entendeu? Mas os meninos não queriam, porque ele era muito, assim, como ele era esquizofrênico, às vezes ele maltratava algumas visitas. Ele tinha ciúmes de mim. Ele queria que eu ficasse só. Porque a senhora virou a mãe A dele, mãe né? dele queria que nós ficássemos ali tranquilo. Ele no caminhozinho dele, eu na minha casa lá dentro. Ele não entrava dentro de casa, assim, mas ele achava que tinha que ser só nós dois ali. Mas os meninos chamaram muita atenção. Meu, mãe, a Mas senhora... isso no início, aí depois eles se acostumaram com Não, a depois ideia. todo mundo abraça ele. Todo mundo, aí nós falamos assim, olha, cuidado, ele é seu irmão. Irmão adotivo, mas é irmão. Aí tinha umas que não aceitavam. Eu não sou irmã do Zico, não. Ele é seu irmão. O meu filho, então, o meu filho abraçava ele, conversava com ele, contava história. Aí, na hora que ia servir um refrigerante para ele, tipo uma Coca-Cola, que ele gostava muito, eu dizia, ó, foi o Paulo que trouxe, tá? Nem era às vezes, mas eu dizia, ó, o Aham. Paulo trouxe para você. Para sim, para dar mais aquele Aproximar. aproximar. É Né? muito amor, né? Ele gostava, quando eu dizia que o Paulo trouxe Coca para ele, ele ficava assim muito, A senhora foi aos poucos gerando uma conexão, né? Dele com os filhos da com senhora, todo. com seus familiares, né? Exatamente. Aí todo mundo aceitou ele. No dia do velório dele, a família estava lá em peso. Ele só tinha um irmão lá. O resto, assim, os sobrinhos, ninguém foi. Mas os meus filhos, meus netos, que estavam aqui em Trindade, todo mundo foi ver ele, ficou lá e velou ele mesmo, assim, como se fosse uma pessoa da família, porque ele era, né? E eu tive lá e É, pude presenciar, né, esse momento aí no então, final da vida dele. E verdade. realmente, né, eu lembro que muitas pessoas passavam ali e via o Ficou, nome lá de fora e ficou lá passava para para poder ver, para gerar para confirmar. confirmar e para Disse, gerar ali a última nossa, homenagem para ele, né? nossa, o colégio de coco morreu. Aí Aí tinha tanta história, né? O muitas pessoal histórias. chegava, cada um tinha uma história dele. Cada um tinha. A senhora disse que tem mais histórias aí. Conta aí mais alguma pra gente. Contribui conosco sobre a história da senhora Nossa, é com tão ele. complicado. É porque uma vez eu comprei uma chacrinha e eu mudei para lá. Aí minha filha caçula não quis mudar. Ela ficou na outra casa, né? Aí eu tive que mudar para lá porque eu precisava mudar para cuidar de lá também, né? Aí eu fiz uma casa lá. E aí eu fiz o quarto dele separado. E na época eu costurava. Entendeu? Aí, na área da cozinha, eu botava minha mesa de corte, minhas coisas. Aí, eu forrava em volta da mesa, a mesa muito grande. Aí, eu forrava em volta da mesa para não ter muita poeira, porque era uma chácara, né? Porque lá embaixo era onde eu botava as malhas. E eu fiz um quarto para ele lá no fundo. Tinha um colchão, tinha um filtro de água. Não tinha muita coisa porque não havia necessidade. Tudo tinha lá em casa. Aí, um dia, eu ouvia barulho lá fora, mas eu também criava porco, criava galinha. Eu nunca sabia que barulho que era aquele, mas eu ficava tranquila. Eu morava sozinha com ele. Morava na casa sozinha. Aí, menina, um dia eu levantei à noite. Não, um dia o ladrão foi roubar o porco lá, né? E o Zico gritou: Ó, ladrão, sem vergonha, sabe? Vai roubar o porco da Maria, não. Aí foi que eu descobri que ele estava duro, que ele trazia o colchão toda noite, eu botava na mesa assim embaixo e dormia lá para cuidar de mim, porque ele Tava era vigiando. vigiando, ele era preocupado, ele era ciumento, ele era cuidadoso comigo, sabe? Então, menina, nós ficamos um ano nessa correria. De dia ele saía para beber, porque lá era arame, cerca de arame, ele saía para beber, para dar as voltas dele. Mas de noite ele estava em casa 6 horas. Aí pronto, aí ele ficava lá, ó, na Em algum cola. momento a senhora chegou a pensar que talvez ele não voltaria? Nunca eu sei que ele volta. Ele voltava porque lá era a casa dele, era o state seguro, né? Ele voltava.
E que bom, né, que ele encontrou esse refúgio E naquela na época foi senhora. bom, você acredita? Para mim também, porque eu estava lá sozinha. Ninguém queria morar comigo, porque os filhos eram tudo casados. A solteira não queria ir para a Todo mundo já chácara, tinha voado, já né? tinha voado, né? Aí eu tive que ficar lá sozinha com ele. Fiquei um ano. Foi difícil, porque de noite eu ficava bêbado. E falava, e falava. Mas aí deu tudo certo. Nós superamos esse ano. Nós vencemos, né? É verdade, né? Aí E eu é a coisa mudei para mais minha linda. casa, ele já estava do mesmo jeito, eu não tinha educado nada. Por isso que aí eu resolvi voltar para a minha casa. O pessoal que estava ligado, o pessoal saiu, eu mudei para lá, porque aí eu podia fechar ele. Mas aí foi uma guerra, porque ele Estava acostumado a sair costumava pra ficar na rua. rua, ele queria sair. Eu falei, não, você só vai sair dia de domingo. Domingo você vai trabalhar. E ele ia, chegava bêbado de novo. Na cabeça dele estava indo Não, trabalhar. ia trabalhar. É, ele ia trabalhar. Era Dona Maria, foi um muita processo, história, foi um né? processo. É, e é histórias de dor, inclusive, né? É. Dentro da história Porque dele ele lá com a tinha senhora. família, ninguém queria ele. Trindade, Não tinha paciência. ele tem muitos parentes, irmão, tem irmã em Brasília. Quando a pessoa sabia os italianos, passava longe. Ninguém queria ele. Se não tivesse pego ele, adotado ele tinha falecido há muito tempo, porque Na rua, na né? rua, né? Fica vulnerável. É, chuva, sol, ele A bebida. E ao longo do tempo ele largou de beber, né? largou porque ele ficava em casa. Aí ele tomava o café da manhã muito bem, almoçava muito bem. Na rua não, ele ficava sempre com fome. Quando ele ia comer era tarde, alguém dava um, um salgado, um refrigerante. Não era a mesma coisa de você ter aquela rotina da sua alimentação na hora certa, né? Porque isso aí vai ajudando a desintoxicar, Uhum. né? Aí no final ele não bebia mais. Olha aí, é uma vitoriosa, né, gente? Para pegar uma pessoa na rua, vulnerável, Andarilho, andarilho, com um problema mental, né? E alcoólatra, trazer para poder acolher, para poder cuidar, zelar, não é para qualquer um. não. Realmente tinha que ter sido a senhora. Por isso que quando eu falei um coração gigante, ela tem um coração assim imenso. E eu sou Ai, super admiradora dessa mulher incrível que é a senhora, viu, Dona Maria? obrigada, muito E obrigada. olha, gente, detalhe, eu vou falar da Dona Maria aos meus olhos, né? O que eu vejo. Olha, muitas vezes cheguei lá, a senhora já tinha ido lá para o espaço para poder lavar, É, para poder cuidar. é, De repente já estava lá na associação para poder arrumar lá também. é. E ela é muito ativa. Faz atividade física, que eu já vi na academia, coisa Academia, mais linda da 7 vida. às 8 eu estou lá na academia. Vai para a igreja. Vou para a igreja. E hoje tem vários projetos lá dentro da associação, né? Nós estamos Tem. lá, o GC agora de Agora, Trindade, que né? Que é da maravilha. Family Pois é. Church. Temos o É. Mulheres Plenas, né? Que é o Então, projeto que eu idealizei ali para ajudar mulheres. Inclusive, mês então, que vem nós vamos ter nosso nosso encontro. encontro, né? Se Deus Isso. quiser, vai muita gente. A gente vai. Eu vou assim, procurar participar mais, ajudar mais, convidar mais pessoas, né? Porque A senhora Deus quiser, gostou? gostei muito. Se Deus quiser, vai crescer aquele Vai projeto, sim, eu tenho né? certeza. Tudo tem um início, né? Inclusive É, hoje, Dona Maria, no meu devocional, o tema era Tudo começa com uma semente. A gente não pode desprezar os nossos pequenos começos. Inclusive, no último podcast que nós gravamos, eu estava com um celular que a câmera não estava boa. E até a Thaís tem me ajudado muito nessa questão das mídias ali, né, para me gravar. uhum. E aí eu falei assim, nossa, minha amiga, não ficou legal a imagem. E ela falou assim, mas faz parte do seu processo. Então, a gente não pode desprezar os nossos Desprezar, pequenos começos. é Olha, a senhora verdade. começou ali com o Zico, né? Nem imaginava que um dia ia ter um propósito Exato. de ter aquela casa, né? E É, hoje já é uma casa que acolhe outras outras pessoas, pessoas, outras histórias outros e que tem marcado projetos, vidas, né? né? Outros projetos que vai crescer, né? Outros projetos vai surgir, se Deus quiser. Vai sim, A com gente vai toda caminhar junto, certeza. vai dar tudo certo. E tem sido tão lindo, né? É, Eu já vi muitas pessoas entrar ali e eu também sinto que quando eu entro ali naquela casa, eu sinto Deus naquele lugar. É é uma paz, verdade, é um lugar tão gostoso, né? é verdade. Mas também só tem, viu? E não tem como ser diferente, né? A Dona Maria está ali à frente desse projeto e tem sido, assim, maravilhoso. E detalhe, gente, eu conheci a Dona Maria um pouco antes do meu casamento. E Hum. aí as meninas chegaram lá para me apresentar para Dona Maria e falaram assim, ó, a Ludmila vai casar dia 12 de abril, a senhora se organiza aí que a senhora que vai cozinhar.
Já deram uma incumbência para a Foi. senhora sem me conhecer, né? Saber Então, quem eu era. E lá vai ela, gente. Pois ela foi com o maior amor, com o maior carinho, pois fez tudo ali a parte da alimentação. E que comida que ficou marcada, ficou viu? gostosa. Meu Deus do céu! Ficou maravilhoso. Amor em cada coisinha que a senhora faz. É É, mesmo. multifunção, né? É verdade. É porque eu trabalho muito na igreja, né? Na igreja, geralmente, a gente faz muita comida, né? Aí eu falo para as meninas, olha, eu sou auxiliar, vocês temperam aí. Porque tem umas lá melhor do que eu, minha filha, eles estão terríveis. Então, Nossa, a né? senhora está sendo Aí, muito. assim, a gente vai participando, vai aprendendo, né? Aham. Mas olha, ela é incrível o temperinho da Dona Maria, viu? Na hora que vocês quiserem, nós faz comida lá na In- casa. Inclusive, lá Eu na acho casa ruim, teve agora recente umas marmitas que vocês tem, fizeram, né? fizemos. A Jos foi quem encabeçou o negócio, o trem funcionou e deu certo. Obrigado, Jos, você é show, né? A A Josi é Thaís. maravilhosa. Aí todo mundo, Quero trazer ela aqui, gente, mas ela todo ainda mundo não quer aparecer. A gente tem que respeitar, né? Mas é uma porque pessoa que soma muito na é nossa vida. verdade. Né? A Thaís, o Léo, aí todo mundo engajou, entrou assim de cabeça, né? Naquela marmitada. E a gente vendeu mais de 100 marmita. É Foi porque a bastante. Casa Refúgio, hoje ela ainda não tem um recurso próprio, né, Dona Maria? Não tem, ela tem pequenas doações, mas não dá nem para, sabe, para a despesa toda. E Mas aí foi onde assim, que teve que fazer as as marmitas marmitas, ali, porque né? roubaram, foram lá e roubaram as cadeiras, roubaram Ah, as me lembro linhas. desse evento. Aí roubaram, aí a gente precisou de dinheiro para comprar novas cadeiras, né? E mais linha, material para as idosas trabalhar, né? E ali a Mas casa não é um lugar próprio também, era aluguel ali, né? aluguel, a gente tem despesa, né? E se as pessoas que acessarem aí o podcast, elas podem contribuir? E Com como que elas podem certeza. acessar aí, né, para poder contribuir com a casa? Pois é, com a casa, né? Aí é só fazer o Pix, eu não tenho ele aqui no momento, tá Mas aqui. nós vamos colocar Aí você depois para o coloca aí. pessoal lá no link. Se alguém quiser contribuir, a gente agradece, né? Porque tem muitas idosas, elas não moram lá, mas elas precisam de remédio, elas precisam de ajuda, às vezes uma cesta, elas precisam de algumas coisas. A gente vê a dificuldade delas, Toda ajuda é é bem-vinda, né? bem-vinda. Agora mesmo, dia 15 nós vamos levar ela para Caldas Novas, né? E a gente, como a associação não tem assim muito recurso, a gente está lutando para levar assim mesmo. Nós vamos levar, se Deus quiser, vai dar certo, Com certeza. né? E a união faz a Faz a força. força. E Aquela você pessoa pode quiser, a contribuir. pessoa quiser adotar um idoso, contribuir com um pouquinho por mês, não precisa ser muito, só para ajudar. Quando elas precisarem de um remédio, alguma coisa, a gente poder ter dinheiro em Porque caixa. ali a maioria é aposentado, mas a aposentadoria é pouco, né? Gente, elas Principalmente gastam para as tanto com medicações. remédio, que às vezes é uma Medicações são caríssimas, né? caríssima. E remédio de idoso é muito caro. Então fica aí para vocês, nós vamos colocar aqui abaixo, né? Vou colocar nas minhas redes sociais também, depois a senhora vai compartilhar comigo o Pix, Uhum. para que as pessoas possam aí contribuir, ajudar a Casa É, Refúgio, que tem um propósito tão lindo, tão maravilhoso de poder ajudar as idosas, né? Ali é. E a daquele gente lugar. tem um sonho, que é o meu grande sonho, é porque eu acho que não é só o meu, é o sonho de todo mundo. Quando a gente começa, quando a gente namora uma coisa, porque essa casa eu comecei namorando ela, né? Eu não sei se já casei com ela, mas o Léo pode dar um testemunho, porque ele namorou, ele casou. E qual era o grande sonho? Ter uma casa própria, não é, Léo? Não é? Então, esse é o meu grande sonho, é ter uma casinha para gente, para me acolher elas, pelo menos nessas reuniões, porque a gente paga aluguel. E eu confio em Deus que eu vou conseguir ainda antes de eu. O sonho de todo mundo é ter uma casa, né? Eu já lutei muito, eu não consegui até agora por causa de outros problemas, depende de outras pessoas que disseram não, porque o não sempre vem em primeiro lugar, né? Eles não pensam no benefício que vai trazer, mas eles gostam de dizer não, né? Então, assim, eu tenho um sonho de conseguir uma casa, né? Uma casa para a gente sair do aluguel, sair né, da dependência de outras pessoas, porque de repente a gente paga aluguel numa casa, eles têm que mudar. Aí mudar é muito complicado, né? Fazer uma mudança de ambiente, né? Então, meu sonho é comprar uma casa. A associação, não eu, a associação, nós vamos conseguir pessoas que vão nos ajudar o ano que vem, se Deus quiser. Muitas portas vão se abrir e a gente vai conseguir comprar esta casa para a gente acolher essas idosas, para a gente fazer muitos eventos, né? E dentro dessa casa a gente abrir muitos projetos, como já tem o seu, já tem o GC, né? E o seu é o quê? É o Mulheres Plenas, né? Mulheres Plena, né? Você tem seu consultório, então você tem que continuar
ter seu consultório, porque aquele é seu, né? Para você atender Olha, as gente, que coisa pessoas, mais linda. né? Ele é seu. Então, é isso, Eu me né? sinto super em casa, é meu mesmo. É seu. Você tem a chave, você entra quando quer, de dia de noite, é seu. A gente tem essa liberdade e a gente fica honrada de você cuidar das pessoas que estão lá, né? Consultar elas, Quero fazer muito mais, se Deus né? Hoje quiser. é a questão, né? Às vezes é uns passinhos de formiguinha, mas Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo contribuir e marcar na vida das as pessoas, né? pessoas, Ouvi-las, é, ajudar elas a tratar alguns traumas, né? é, A senhora estava até falando aí agora há pouco sobre um pouquinho da sua história, né? é. E eu sei que tem tanta história legal aí que a senhora pode contar, mas conta um pouquinho por detrás dessa mulher forte, dessa mulher guerreira. O quanto que as coisas, quanto que a senhora já tem de história lá na sua infância com seu pai? Nossa, a história da infância é fácil contar, porque assim, eu não fiquei com nenhum trauma, né? E então por isso que eu posso contar, né? Porque quando eu tinha 7 anos, meu pai era viúvo, meu pai tinha 12 filhos com a primeira mulher. Aí ficou viúvo, né? Aí com a minha mãe ele teve mais 8 filhos, né? Então, aí ele foi, ficamos juntos lá, e quando eu tinha 7 anos, meu pai já tinha uns 70 anos, aí tinha uma senhora que ajudava nós, ajudava minha mãe lá a cuidar da casa, lavar roupa, fazer os serviços domésticos lá. Aí, com essa idade, meu pai se apaixonou por ela, largou minha mãe dos filhos, tudo criado, né? Os filhos já estavam tudo criado, tudo assim, sossegado. Aí meu pai inventou de largar ela. Aí a nossa vida desmoronou, porque aí minha mãe foi para um outro lugar, minha mãe nem quis ficar no mesmo lugar, lá no Piauí, foi para o Maranhão, e eu fiquei com a minha irmã. Eu disse que eu tinha que estudar. Mas foi uma reviravolta em nossa família, né? Onde as coisas desmoronou bastante, né? Porque eu sentia muita falta do meu pai, eu queria dar benção para o meu pai à noite, nós queria conversar a família junto lá numa sala enorme que nós tinha, coberta de palha de babaçu, mas era um palácio Era para um nós, era o refúgio, né? refúgio, ela era o nosso refúgio. Então, assim, a família ficava muito junto lá à noite, os meninos, né, os homens. Só tinha eu e minha mãe de mulher. E o resto era homem, 9 homens, né? E 9 homens. E era muito divertido, né? Aí quando ele largou, aí um vai para um lado, vai para outro, fica aquela dificuldade financeira, né? O que eu mais senti falta, assim, do meu pai e da situação que mudou muito, né? Tem muita E mesmo dificuldade. diante dessas situações de dificuldade, até com alimentação, né? Exato, foi Isso não fez difícil. com que a senhora se apegasse a isso e não conseguisse fluir na vida, né, Dona Maria? Nada, nós trabalhava, nós tínhamos um tio, minha mãe, eu tinha um tio que era muito rico lá perto de nós, inclusive nós estávamos numa parte da fazenda dele, né? E lá no terreno dele tinha açude, muito peixe, tinha fábrica de rapadura, tinha canavial, né? Fábrica de pinga e tudo. Aí, quando o trem estava apertando lá em casa, aí minha mãe, nós ia para casa do meu tio. E lá nós ia trabalhar, lavar roupa, socar arroz, fazer tudo lá. Quando a gente ficava uma semana lá, a gente ia embora, aí a gente levava muita coisa. Nós nem davam conta de levar, eles levavam para nós lá. E minha mãe me ensinou assim, olha, Maria, nesse mundo, a gente só passa fome se quiser. Porque tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente ganhar alimentação, para a gente ganhar o pão de cada dia. Então, quando você vê alguém com muita dificuldade, a gente tem que orientar, né? Você pode bater numa porta de uma desconhecida, às vezes não vai dizer não, mas se você bater, vai batendo, que uma hora uma se abre e diz, não, aqui tem isso para você fazer, tem esse trabalho, você dá conta de fazer isso, no final você está bem. É Minha pegar mãe, todas as oportunidades que vierem, né? exatamente, minha mãe me ensinou isso, por isso que eu fico assim, lutando, né, pelas coisas. Eu ensino minhas filhas, vamos trabalhar, vamos economizar, vamos prosperar, vamos viver a vida assim, ó, Tem muitas pessoas, Ana Maria, que acham que o prosperar é só ter a parte financeira, o dinheiro. financeira. Pois é. Mas o ser próspero é muito mais do que isso, né? Nossa, é muito além. É poder fazer pelo outro, Pelo outro, contribuir, marcar a vida do outro. É exatamente. poder ter em casa e fazer, E né? Porque tem coisa fazer. mais gostosa do que você poder fazer e alimentar aqueles que estão a seu Que cuidado. tá, muito Fazer com bom. amor, né? É Com gratificante. dedicação. E Verdade, todos nós temos esse poder, né? De tirar uma melhor versão de dentro de nós, é né? verdade. Dona Maria, olha, muito obrigada pela senhora ter aceitado esse convite.
E para mim é uma honra. E eu sei que nós vamos estar juntas aí, celebrando muitas outras Muitas coisas que vão vir outras- aí pela frente, com toda Muitas certeza. outras vitórias. Eu que agradeço, querida, tá? Eu que agradeço a Deus pela sua amizade, por tudo que Amém. você faz pela casa, né? E é Eu tão fico muito grata. pouquinho, É pouquinho, mas mas a que faz gente, a soma mas é ali, assim né? mesmo, a galinha ela enche o papo, mas ela vai comendo de É grão em grão. verdade. No final dá tudo certo. É verdade. Eu sou muito grata a Deus pelo Muito privilégio de estar ali com vocês, somando de alguma forma aí através do meu trabalho. E mais obrigada. privilégio de poder receber a senhora aqui, da gente ter esse Obrigada. espaço, né, que É, foi criado com tanto amor, com tanto dá carinho, amor. exatamente para isso, para levar histórias como a da Casa Refúgio, como a história da senhora, para as pessoas se sentirem motivadas, que independente da história de cada um, da dor de cada um que estiver acompanhando, que existe um caminho de esperança. Com certeza. Ó, isso aqui é um carinho, é algo muito singelo, Que é mas é isso? um carinho que eu trouxe Ai, para minha a senhora para marcar linda. esse dia, tá bom, meu Nossa, amor? gente, olha só que maravilha. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu coração gigante que a senhora tem, Obrigada. tá Eu bom, não meu amor? sei quem me deu esse coração, acho que foi Deus, mas eu espero poder fazer mais e mais e mais, muita coisa a mais, né? Com certeza, a senhora Ainda me já sinto, faz muito. ainda me sinto jovem. É igual eu falei agora há pouco, nós somos uma eterna criança, né? É, verdade. Deus abençoe a senhora, Amém. dando Muito força, né, para poder obrigada. fazer aí por essa casa, né, e Aham. continuar marcando vida de outras Outras pessoas, pessoas. assim como a senhora marcou a minha, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo. Obrigada pela sua companhia, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo podcast Vozes que Transformam.